Ah, agora há pouco sinalizei para vocês que iria fazer a gravação de um subsídio de mais ou menos uns 30 minutos e vou tentar considerar esse tempo, fazer o esforço para discutir algumas questões que sejam de fato interessantes no interior de mais ou menos uns 30 minutos. E aí logo depois vou tentar processar, jogar para a plataforma para disponibilizar o link para vocês terem acesso a ele, porque não fazendo isso agora, ele não se constitui em contribuição para quem está no processo de elaboração da avaliação. Então, acerca do cabeçalho, que alguns tinham dúvida, restaram algumas ainda no nosso diálogo da quarta-feira, às 17 horas, eu já encaminhei via grupo essa sequência, assim, Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Altamira, Faculdade de Etnodiversidade, curso de Educação do Campo, Linguagem e Códigos, aí precisa identificar qual é a disciplina, quais são os professores, quem é a pessoa na condição de aluno da instituição ou de aluna da instituição que está produzindo o material, e esse material é acerca de quê? Da avaliação, claro, dessa nossa atividade. Não precisa nem colocar se fez a primeira ou a segunda opção, porque na leitura, a professora Renata e eu vamos perceber isso com clareza. Tá? Então, se nomear não tem problema, se não nomeou, continua não existindo nenhum problema. Imagino que um tempinho de uns 5 a 8 minutos para retomar e tentar esmiuçar um pouco e com o objetivo de clarear um pouco mais a distinção entre a primeira e a segunda proposta, ainda se faça o necessário, mesmo que alguns já estejam na fase praticamente final da produção do texto, né? Pelo que eu estou acompanhando e por alguns já elementos que têm sido oferecidos nas conversas no interior do grupo e de forma mais pessoal, em solicitações de um olhar primeiro que ofereça subsídio para continuar com mais segurança a escrita. E é esse, de fato, o objetivo. Né? Se o objetivo fosse punir vocês porque não conseguiram dar conta da escrita, eu diria sem nenhum problema, porque eu já estou desmamado há um bom tempo e vocês também. Somos adultos, responsáveis pelas nossas ações. Tá? Eu iria dizer, se virem, eu posso provar que já tem subsídios, que já gravei isso em 2 ou 3 vezes, já falei publicamente numa aula, mesmo que online, mesmo que sincrônica. E então resolvam, se virem. Não é esse o objetivo, isso não ajuda em nada. Principalmente pensando que esse investimento da instituição deve resultar, ter como consequência do investimento profissionais o máximo de qualificado possível nas condições objetivas em que os cursos são ofertados. Não perder isso de vista. A melhor qualidade possível no interior disso que está sendo oferecido. Tá? Então o objetivo não é punir, não é prejudicar, mas é fazer o esforço para ir receituando um ou outro aspecto e ganhando consistência, ganhando segurança a essa escrita, adquirindo maior probabilidade de que ela se aprofunde, de que ela se enriqueça, de que ela vá deixando os vícios das escritas anteriores, também, claro, e caminhando cada vez mais numa perspectiva de um texto acadêmico de análise de objetos de pesquisa. Nesse caso, o objeto da pesquisa, da investigação, da interrogação, da análise, são textos e são documentários. Textos e documentários.
Então, para começar, antes de retomar qual é a primeira e qual é a segunda possibilidade da escrita, e são vocês que vão escolher, refaço isso que já disse, vocês que vão escolher, optar por essa ou por aquela, não é a professora Renata e nem eu. Os vídeos que eu gravei, que aparece a minha lata velha aqui na frente de vocês, esses não tem necessidade de fazer resumo. Esses eu já conheço, eu já gravei, eu já sei o conteúdo. Esses são somente para orientação da percepção, do lugar do pesquisador, do lugar do observador, de uma tentativa de melhorar a compreensão de vocês sobre o que é essa categoria cultura. Tem um que se refere a isso, para não confundir o que é cultura com tomar cafezinho com mais ou menos açúcar, ou preferir entre cafezinho e chimarrão, que seria de doer, né? Então, tinha aquele propósito, precisar resumir isso? Não faz sentido resumir isso, porque não teria muita chance de resumir isso. De falar sobre o entendimento, sim, mas de resumir, a possibilidade é pequena demais de fazer um resumo. O resumo deve ser, nesse caso, acerca dos textos escritos, que foram digitalizados e enviados para vocês. Esses textos escritos. Agora aqui não tenho todos em mão, nem os nomes deles, mas vou tentar lembrar. Um que comenta aspectos relativos do Alberto Passos Guimarães, aspecto relativo à propriedade, à apropriação, aos intrusos, aos poceiros. Vou fazer só isso. Formação da pequena propriedade. Intrusos e poceiros. O primeiro que chegou às mãos de vocês. Logo depois chegou um outro texto na forma de documentário. Lembra que eu dizia leitura do texto, leitura do documentário? Documentário também é um texto, tem um propósito, tem um contexto e um pretexto. Não existe texto sem contexto e não existe texto e contexto sem pretexto. Quer dizer, a intenção de quem produziu, a intenção do autor, o objetivo, o propósito. Nesse sentido. Então, o documentário Bandeiras Verdes, parte 1 e 2. Qual o outro? Tem um texto sobre o saber camponês. Tem um texto que eu escrevi, ainda não é um texto acadêmico, científico, espero que ele seja em breve, mas preciso melhorar bastante, preciso inserir as bibliografias que eu li para poder chegar a essa compreensão. Eu nomeio o Coudreau, o Príncipe Adalberto, esse e aquele, mas como é uma aula pública, eu não tenho a obrigação de dizer de onde saiu essa ideia. Se eu vou publicar, essa obrigação já está na raiz do cabelo. Ou faz isso, ou nenhuma revista séria aceita. Percebem a distinção? Entre um texto que pode ser, vocês podem ter gostado muito, adorado, se encontrado lá dentro, viajado com maionese, sem maionese, por aí vai. Mas ele é uma escrita para uma aula pública, ele é uma escrita política, é uma escrita do plano da filosofia. Não filosofia enquanto disciplina, mas de um modo de ver, de perceber, de enxergar, de uma visão de mundo, de um jeito de se colocar numa posição, e a partir dessa posição ter um dizer que interessa, que faça sentido. Então é uma escrita política, ideológica, não é partidária, mas é política, ideológica, mas não é de forma alguma acadêmica. Nenhuma revista acadêmica, científica iria publicar, porque ele não está objetivamente em condições de assim ser feito. Provavelmente, com mais um esforço, ele chegue a essa situação concreta e objetiva. Aí depois tem outro texto que vai discutir, a Ellen Wortmann vai discutir aspectos relativos ao saber camponês, a essa sabedoria, a essa pesquisa que o camponês tem que fazer, que todos os camponeses precisam fazer, que todos os indígenas precisam fazer, sejam
mariscadores camponeses, indígenas camponeses, agricultores familiares de terra firme camponeses, pescadores camponeses, mariscadores camponeses, extrativistas camponeses, todos indistintamente têm que ser bons pesquisadores, bons observadores da sua realidade. Senão eles não sobrevivem a partir do seu trabalho, da sua labuta, do seu labor. Não sobrevivem se eles não forem bons observadores, porque eles perdem a primeira roça. Eles chegam aqui num clima diferente e começam a brocar o mato em novembro. Começam a derrubar em dezembro. Quando terminou de derrubar, nem bem começou a murchar. O inverno bate e não queima mais. Então ele tem que ser observador do tempo. Para observar o tempo, isso é pesquisa. É pesquisa. Não cai do céu, pronto. Ele observa as variedades, ele observa o desenvolvimento das plantas, observa o tempo de germinação. Então ele é um pesquisador. Então o texto Saber Camponês, Práticas Ecológicas, Tradicionais e Inovações, diz um pouco disso. Depois tem um outro texto que vai numa direção mais ou menos semelhante a essa, só que um texto agora com um caráter não de publicação, mas um caráter de produzir um artigo acadêmico que dê base à percepção se aquela pessoa no interior da trajetória do curso de Educação do Campo tem ou não o direito de ser aprovada, se ela acumulou uma bagagem que possibilita olhar com mais cuidado a realidade, se preparar de uma forma melhor para exercer a sua função de professora, de coordenadora de uma escola, de quem vai sugerir ou implementar políticas públicas ligadas à educação do campo, ao campesinato. Esse é o propósito, principalmente esse. E aquele texto, a banca avaliou que está em condições de ser divulgado no interior da academia, em função da qualidade que ele apresenta. Aí a aluna vai tratar, a ex-aluna vai tratar, e tem o nome dela lá como autora, como na condição de autora do texto, vai tratar da necessidade desses camponeses, migrantes que se estabeleceram aqui na região, de quando vai mudando o sistema de produção, vai deixando de produzir um tipo de lavoura e produzindo outro, que isso pressupõe a necessidade de novos saberes, de domínio de novas ferramentas, novos instrumentos. Porque para roçar o cacau, é possível hoje usar uma roçadeira, que coloca nas costas a gasolina ali, faz muito trabalho numa manhã. Antes era no facão, mas pressupõe um aprendizado. Ninguém salta do facão para a roçadeira sem um aprendizado. Acostumar o ouvido com o barulho da roçadeira já é um aprendizado. O ouvido não nasce sabendo. De repente bateu num arame que está ali jogado e o barulho é diferente de bater numa moita macia que corta e só faz tchim. Agora o barulho é um outro barulho. Tem que acostumar o ouvido. Isso é pesquisa? Ah, minha filha, meu filho, isso é pesquisa? O ouvido não se acostuma como mágica. A observação, o saber ouvir, o saber perceber. Os camponeses interrogam a natureza e buscam resposta às suas necessidades. Explicações do porquê que diminuiu o volume de pescado, do porquê que demorou mais para subir para a desova, para Curimatá subir para a desova, eles vão se interrogando acerca disso. Podem ter clareza. Por que o inverno está atrasando tanto? Por que o verão está sendo cada vez mais curto ou mais esticado? Eles se colocam essas questões. Isso é ser pesquisador. Isso é ser um bom observador. Mas aí, vamos agora para um outro texto, senão eu vou gastar 20 minutos nisso e só vai sobrar 10 para discutir aquilo que é o elemento central. Que eu não gosto, em geral, não gosto de deixar passar batido uma oportunidade de falar coisas para valorizar o campesinato regional, que a maioria deixa passar batido. Eu não gosto, mas não gosto mesmo. Então vamos lá. Tem um outro texto, além desse, que é o Tu Garante, que a autora vai discutir minimamente, aí já é um texto publicado também.
ela vai discutir minimamente acerca desse processo do ensinamento das próximas gerações, da socialização dos saberes, da socialização dos conhecimentos. E de quando o pai e a mãe e o pai, têm a convicção de que já pode passar a lida para o filho. Porque isso não é mágica, isso precisa se ter uma certa segurança. Ou vocês acham que vale para a cidade também, que um grande comerciante joga o comércio na mão do filho ao acaso? Não, na neca de Pitibiribas, de jeito nenhum. Ele pede para fazer uma compra primeiro, ele pede para atender um cliente primeiro, ele seleciona para ver a quem esse filho iria atribuir mais ou menos crédito e vai checando se é mais ou menos isso que ele faria na mesma condição do filho. Se é mais ou menos isso, tranquilo e repassa. Se tiver muito ajuste a ser feito, pode até repassar amanhã, mas hoje, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque junto com o comércio, em geral, vai o nome da família pro brejo. Não é só o comércio que foi pro brejo. Vai também o nome da família pro brejo. Num sentido grosseiro e figurado da palavra. Então, quais seriam, professor Mário, as duas propostas? Alguém iria perguntar, por certo. Deixa de abobrinha, deixa de lero-lero, de lenga-lenga e diz logo qual é. Explica logo. É que eu tenho dificuldade de explicar logo. Eu vou rodeando aqui, ali. Sim, a primeira proposta. Uma análise, uma escrita acadêmica que traga para o texto elementos acerca de como se constituiu essa trajetória do campesinato no território Xingu. Aí alguém já poderia levantar uma questão que eu já iria conversar com vocês, mas que está um pouco mais ali embaixo. Professor, então a gente vai trazer uma escrita sobre a minha família, a nossa família que migrou na década de 70, veio para a Transamazônica. A resposta seria, ainda é pouco. Mas eu iria escrever 5 páginas. Não é sobre o volume que está escrito. Eu estou dizendo que essa trajetória está pegando uma única família, de um único grupo, que foram os camponeses migrantes na década de 70, que se esticou essa migração mais tempo. Mas é um único grupo. Todos os camponeses que migraram a partir do INCRA, do Projeto de Colonização Altamira I, para a sociologia do campesinato, são nomeados como um único grupo. Mas e por quê? Porque já tinham pescadores muito antes disso. Já tinha mariscadores, já tinha ribeirinhos, já tinham povos indígenas antes disso, antes de 70, e muito, mas bota muito nisso. Tinham os camponeses que vieram para a colheita da castanha. E muito tempo nisso. Tiveram camponeses que se deslocaram desde o Maranhão, da região de Mearim, para o Xingu, para o Alto Xingu, para a coleta da castanha do Pará, e desciam com batelões enormes, com ubás enormes carregadas de castanha. Será que eles não contam para a trajetória do campesinato? Alguns indícios vocês encontram no texto que eu produzi e vocês leram. Outros indícios vocês encontram em outros textos. Então vamos costurando esses elementos e produzindo um texto. Pode trazer a experiência familiar? Pode, mas não como substituição a todas as outras experiências. Para imaginar que é só essa que conta, é só essa que vale. Eu não tenho nenhuma reserva em considerar a contribuição de todo o campesinato que migrou a partir da colonização da Transamazônica. Mas daí a cometer o equívoco e nomear somente eles na condição de camponeses e achar que eles é que constituem a trajetória de ocupação do território Xingu, aí vai uma diferença que é maior do que daqui para Santarém. E bota maior nisso. Então, pode trazer elementos da trajetória familiar? Pode.
mas não em substituição à análise mais geral. Pode trazer como um complemento, como uma explicitação particular de como esse processo também incorporou essa fração de sujeitos migrantes no interior de um projeto de colonização. Aí enriquece o texto. Mas se começar com a família saindo do Ceará, chegando até o lote, vivendo no lote, encontrando dificuldades para sobreviver e por aí vai, não é suficiente. Porque o campesinato não se reduz à família de migrantes para a terra firme. Tiveram também migrantes para os castanhais, para os seringais, também migrantes para o marisco, que era a matança de onça maracajá e gato pintado. Também aqui nessa região, sim, também, e muitas famílias sobreviveram disso durante muitas décadas, até que o Estado exercesse uma coerção sobre elas e elas mudaram então de atividade, porque era agora proibido fazer o que sempre haviam feito, que sempre é pesado, né? Mas que haviam feito por 2 ou 3 décadas. Na aula presencial, vamos pegar um texto que eu gosto dele e que discute isso. Quando o usual passa a ser crime. Quando uma família que morou dentro de uma reserva, de uma área, e que não era área antes, eles moravam há 3, 4 décadas, 5, 10 décadas, sempre moraram ali no sentido grosseiro da palavra, há 6, 7 gerações moram ali, portanto 80, 100, 200 anos, aqueles familiares anteriores e os atuais, de repente o Estado chega lá e diz, agora é isso, é aquilo, recorta esse espaço e diz, vaza, sai. E se tu quiser continuar derrubando uma árvore, fazendo uma roça, caçando um animal, tu passa a ser criminoso, porque cometeu um crime, porque está numa área de segurança nacional, porque está numa área que agora é do Exército, porque está numa área que agora é da Vale do Rio Doce, da Queiroz Galvão, da Andrade Gutierrez. Tem que conversar também sobre isso em sala de aula. Senão o nosso olhar fica muito capenga, mas muito capenga. Ele já é. De nós todos, professores e alunos. Mas sem ter clareza acerca também disso, ele fica mais ainda. Então, pode incluir? Pode, deve, diria até deve, mas não em substituição a todos os outros atores que constituem esse campesinato. A primeira questão, então, é como se constitui essa trajetória desse campesinato. Fazendo o esforço de fazer isso com a maior riqueza possível de informações. Se tiver um pouco capenga, fragilizado, tem um tempo para refazer. Esse é nosso compromisso, da professora Renata, meu e de todos os professores e da coordenação do curso. Não é muita coisa, mas também não é pouca. Saber que tem uma convicção de tolerância maior agora do que nas aulas presenciais. Tem uma convicção de que se deve ter uma tolerância. Um espaço mais alargado para a construção. Então, está meio capenga na avaliação dos professores. Vamos dizer claramente onde que está e como fazer, o que revisitar para melhorar a qualidade do texto produzido. Sim, vamos fazer isso, a professora Renata e eu. Mas se precisar ir trabalhando nele até depois do final de todas as aulas sincrônicas e anacrônicas e por aí vai. Não tem problema, não vai ser lançado o conceito antes mesmo. Vai trabalhando, não deixa ficar muito sobrecarregado, juntando com mais outro de outras disciplinas. Você pensa em fazer festa no final de semana, reduz o tempo da festa e dedica 4 horas à escrita. Uma vez eu cheguei para uma professora e perguntei assim, professora, mas a senhora pediu para ler 3 livros de hoje para amanhã, cada livro com 200 e poucas páginas. Imagina, se eu ler esses livros, cada um deles em 6 horas, o que já é quase um milagre, eu vou dormir quando? Porque já são 18 horas de leitura. E ela disse, e quem disse que aluno pode dormir? Quem disse que aluno pode dormir? Quem disse que aluno deve dormir? Então, claro que é
uma forma um pouco exagerada de dizer, mas é um dizer acadêmico, institucional. Sacrifiquem parte daquele tempo que antes era disponibilizado para outras coisas. Senão, provavelmente vão ficar acumulado, assoberbado de atividades. E aí é mais difícil dar conta de resolver essas pendências. Então, a primeira questão é mais ou menos essa, e a segunda é, então, um resumo, uma análise do conteúdo de cada um desses subsídios que eu acabei anteriormente de nomear. Intrusos e poceiros, saber camponês, sistema de produção, tu garante, e aquele da aula pública, aula inaugural. Do documentário Fronteiras Carajás, Nas Terras do Bem-Virá e Bandeiras Verdes. Se eu esqueci um deles, esqueci de nomear um entre eles, por gentileza incluam, porque nesse momento eu não vou poder revisitar as minhas anotações para ter convicção plena do que é o conteúdo. Então eu esqueci de nomear um, então vamos lá. Esses que eu apareço, esses estão fora, tá? Não precisa se fazer resumo acerca deles. Quem fez, se pode aproveitar num outro momento, aproveita. Se não puder, já pode descartar, sem nenhum prejuízo. Fez como texto de avaliação. Claro que um resumo, uma observação do caderno, às vezes é aproveitável em várias outras disciplinas. Vocês vão ver isso quando estiverem, particularmente em disciplinas de linguística com a professora Raquel. Vão aproveitar, provavelmente, vários elementos iniciais desses com a professora Renata e comigo. Segunda coisa, tipo da escrita. Escrita acadêmica. Dizer escrita acadêmica e não dizer nada dá quase na mesma. É preciso se ter ideia do que seria então essa escrita acadêmica. Uma escrita acadêmica inicial, é uma escrita que apresente uma coerência, uma consistência no que está sendo escrito. Então ela foge completamente da fala. É uma escrita que se constituísse em fala, fugiria da fala do bar, da festa, da igreja. Tá? Seria mais uma fala pública de uma conferência, de uma fala com uma autoridade, que você tem que explicar, tem que convencê-lo de que aquilo que você diz merece ser considerado, que aquilo que você diz é fruto de uma experiência, que é um dizer zeloso, cuidadoso, que merece crédito. Então, como eu dizia já na aula de quarta-feira, quem lê e é especialista do assunto deve ficar com inveja. Mas se quem lê não conhece nada, praticamente, da escrita, das regras ortográficas, da língua portuguesa, ele deve entender com bastante clareza o assunto que está sendo escrito. Olha, duas coisas interessantes para usar como referência. Ela deve ser cuidadosa a tal ponto que um especialista daquele assunto, daquelas questões, goste, encontre coisas ricas sendo ditas, mas que um camponês do final da vicinal que não teve a oportunidade de estudar, de aprender a língua portuguesa, de aprender numa escola, mas que lida com aquilo, que tem a experiência acerca daquilo, que ele se sinta contemplado, que ele possa dizer, eu entendi o que esse sujeito está falando. Eu sei do que ele está tratando. Então essa deve ser mais ou menos uma baliza. Tá? E aí, vou dizer isso por quê? Porque tem textos que eu vou ler e que é difícil de entender o que está sendo dito. Não porque é um aluno que está iniciando um curso de graduação. Não. Porque é um especialista no assunto que está dizendo e não consegue dizer com clareza o que gostaria de dizer. Fala tanta palavra rebuscada e que se eu vou no dicionário eu estou vendo que usou para ganhar crédito, para fazer média, para dar a ideia de que sabe tudo. E são palavras que destoam do assunto, que requerem ir
num entendimento de uma direção diferente. Não faz sentido. Não é a palavra mais ou menos rebuscada, é a clareza do que está sendo dito que vai ser analisado. Depois, quando vocês tiverem disciplinas, conteúdos curriculares da escrita acadêmica, da metodologia, da pesquisa, aí vocês vão ajustando essa escrita com maior propriedade. E ela será, do meio para o final do curso, de uma outra qualidade. Podem ter convicção disso. Eu não tenho dúvida acerca disso. Porque eu leio resumo, relatório do primeiro tempo comunidade, da turma, que é na primeira etapa, e sou eu que acompanho particularmente essa atividade. Em geral, fico com isso porque é da forma de ocupação, da migração, da constituição da comunidade, da relação entre escola, comunidade, igrejas, do pertencimento a organizações, das lutas vividas no interior da comunidade. Eu mexo com isso. Então, vem para mim esses relatórios do primeiro tempo comunidade. E tem vezes que alguém vai analisar depois, no final, esse percurso da sua trajetória, onde vai juntando o aprendizado da produção dos relatórios. E aí o texto é de uma outra qualidade. Muito diferente a qualidade. Então, uma outra coisa que deve servir de referência, porque eu não ia tanto repetir qual é a primeira e a segunda proposta, isso vocês já sabem de cor e salteado, né? E sabem que tem o direito de optar por uma ou outra. O que eu quero dizer ainda, então? Vou até riscando aqui para não dizer duas vezes ou três. Bom, esse risco ainda existe, né? Então eu vou riscar, mas continuo correndo o risco de repetir coisas. Segunda coisa a ser tomada como referência. Vocês estão escrevendo para quem não conhece o texto. Não no interior dessa disciplina, claro, porque se eu não conheço o texto, eu não tenho o direito de jogar ele para vocês, para ver o que vocês vão fazer e como vocês vão espernear. Estou dizendo, quando vocês escrevem do plano acadêmico, escrevam pressupondo alguém que não lê o texto, que não conhece o texto, e que vocês assumem, então, nos seus ombros, a obrigação de informá-lo da melhor forma possível, esclarecida, qualificada, qual é o assunto desse texto. Veja bem o que eu estou propondo. Desculpe, fica coçando. Eu estou propondo que vocês pensem que estão escrevendo para alguém que não conhece o assunto do texto e que vão precisar dizer para ele com a clareza suficiente para ele entender qual é o conteúdo do texto. É isso. A escrita acadêmica é isso. É essa. Alguém nem escutou o título desse tal de documentário Nas Terras do Bem-Virá. Não sabe nem do que se trata. Não sabe se é manejo de açaí, não sabe se tem a ver com pupunha, com cupuaçu ou pêssego sem caroço. Não faz ideia. Pois ele precisa saber minimamente, estar consciente minimamente do que é esse documentário Nas Terras do Bem-Virá, a partir da leitura do resumo de vocês de 5 ou 6 linhas, ou um pouquinho mais, comentando esse documentário. Ele não tem nem ideia do que é grandes projetos na Amazônia, de como o campesinato vai se organizando no interior desses grandes projetos, resistindo, qual é o discurso que o campesinato constrói em contrapartida ao discurso das madeireiras, dos fazendeiros, que jogam a responsabilidade dizendo que são os camponeses que destroem a natureza e por aí vai. Ele nunca viu esse documentário Fronteiras Carajás, pois ele vai precisar, deverá ter, com o subsídio de vocês, do resumo desse documentário Fronteiras Carajás, ele vai conseguir enxergar isso, vai conseguir sentir o cheiro disso, vai conseguir saber do que trata aquele documentário, que grupos estão ali no interior daquele documentário, o que está em questão ali dentro. É isso.
A escrita acadêmica é isso. É alguém que nunca leu o texto saber pelo meu resumo o que tem lá dentro. Por isso que o resumo de um texto, de um livro, é uma coisa tão interessante assim. Porque o indivíduo está de barriga vazia quando ele olha para o título. Tem vezes que o título é muito mentiroso, o título diz que é uma coisa e é outra. As pessoas fazem isso para publicar muitas vezes, principalmente esses que não são acadêmicos, científicos, esses que são de uma outra natureza. Se você chegar na livraria e comprar pelo título, muitas vezes está ferrado, porque o título diz uma coisa e lá dentro o conteúdo é uma outra completamente diferente. Mas vamos ver, aí é acadêmico, é científico, deve ter uma qualidade, uma precisão, uma consistência, uma coerência. Aí chega lá, tem o título, aí já me despertou interesse. Fronteira Carajás. Aí tem um resumo disso. O resumo serve para quê? Para atiçar minha fome de comer aquele texto. Para atiçar minha curiosidade e ter vontade de ler aquele texto. Para atiçar minha curiosidade e ter vontade de assistir aquele documentário. Para isso que serve um resumo. Para isso que serve um resumo. Não é para enfeite. É para atiçar a curiosidade do sujeito. Porque ele olha o resumo e sabe que depois do resumo tem ainda 30 folhas para ler. Vamos imaginar que vocês estão pegando um artigo meu, da professora Renata, para ler. Aí no resumo nós temos a obrigação de atiçar o interesse de vocês. Sem que seja de forma alguma promessa enganosa. Quer dizer com clareza o que tem lá dentro. O que é aquele objeto. O que é aquela coisa. Coisa no sentido de texto, coisa no sentido do documentário. Esse é o resumo. É mais ou menos por aí. Aí alguém, eu gosto de sempre dizer assim, pode fazer referência à realidade familiar, pessoal? Pode. Pode, claro que pode. E até, em certo sentido, deve, mas não em substituição a todas as outras argumentações possíveis. E aí vou contar uma historinha. Eu sempre finalizo com uma historinha. Quer dizer, sempre que posso. Tem vezes que quando eu olho já passo do tempo, aí a historinha fica para uma segunda possibilidade. Mas, por hora, uma historinha. Vou inventar uma aluna fictícia. Vou inventar uma aluna fictícia de uma turma fictícia. Então, chego na sala de aula. Vejam bem. Primeira coisa, não esqueçam isso, por gentileza. Uma aluna fictícia de uma turma fictícia. Portanto, não existe em lugar nenhum do mundo. As minhas historinhas que eu conto, em geral, sou eu que invento. Ou me aproprio e reoriento uma série de coisas para ter a possibilidade de utilizá-las no diálogo com vocês. Então, eu chego em sala de aula e digo assim, olha, precisa ler e fazer um resumo e apresentar no grupo, durante meia hora, um resumo, um seminário desse texto aqui, do Ricardo Antunes, que trata da qualificação do trabalhador no século XXI. De como as necessidades do mercado de trabalho impõem aperfeiçoamento, qualificação, impõem treinamento, impõem voltar ao processo de aprendizado para dominar novas ferramentas, novos instrumentos de trabalho. São novos saberes sendo produzidos. O texto trata sobre isso. O texto é do Ricardo Antunes. Aí jogo na mão do grupo, no sentido grosseiro da palavra e figurado, jogo na mão do grupo, e o grupo tem 2 dias, ler, preparar, discutir. E aí chega no momento de apresentar, meia hora para apresentar. Aí uma senhora toma a frente, uma senhora aluna do grupo, toma a frente e diz assim, eu ia com o meu motorista daqui para Tucuruí. E o cara era tão desqualificado, mas tão desqualificado, que quando furou o pneu do carro, ele não sabia nem trocar o pneu do carro. Vê como precisa ser qualificação, professor? E vai contando a historinha, e vai desqualificando esse trabalhador, e vai menosprezando esse trabalhador, e vai enxovalhando esse trabalhador. E ainda bem que apareceu um senhor numa Hilux que tinha um escravo dele. Bom, escravo talvez é meio pesado, mas em geral na prática é um trabalhador dele, da fazenda dele. E aí ela pediu que ele disponibilizasse esse trabalhador para trocar esse pneu do carro. E quando terminou a historinha da ida para Tucuruí, de desqualificar um trabalhador,
ela disse, bom, o nosso seminário é esse, o texto do Ricardo Antunes discute isso, do início ao final. Aí eu respirei umas 10 vezes, em geral eu respiro 3. Dessa vez eu respirei umas 10 vezes e disse, não, o texto do Ricardo Antunes não trata sobre humilhar trabalhador. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu conheço o texto do Ricardo Antunes, ele é meu professor, ele foi meu professor, gosto muito dele e não engoliria isso porque desce rasgando. Alguém do grupo, de fato, quer apresentar o que o texto diz? Se não quiser, e se o grupo não lê o texto, vamos fazer o seguinte. O grupo tem um dia para ler esse texto. O grupo não vai ter o direito de participar, então, dos outros seminários, das outras apresentações. Porque não usou o seu tempo para ler o texto, discutir o texto e preparar o seminário com o conteúdo do texto. Para contar historinha de viagem para Tucuruí, no interior da qual você tem o propósito de humilhar um único trabalhador que não sabia trocar o pneu da minha Hilux, não serve à universidade, não serve à academia e não serve gastar dinheiro público, porque isso eu posso fazer no interior da minha casa, numa esquina e num bar. Aqui dentro não é o lugar para fazer isso. Aqui dentro o texto diz sobre novas tecnologias, sobre o que é uma mãe de família, que com pouca instrução, que vai trabalhar num call center, numa empresa de marketing, ouvindo ofensa o tempo todo, porque a empresa na qual ela trabalha não dá conta de oferecer o suporte que cobra para oferecer. Mas o dono não escuta as ofensas. É ela que está lá e diz assim, bom dia. Aí a pessoa já, poxa, essa merda de empresa não presta o serviço que eu contratei. Vou mandar bloquear o pagamento, essa porcaria. E é ela que escuta, não é o dono. Olha que condições, a que condições chega um trabalhador. E aí se imagina, não, porque está informatizado, porque a tecnologia chegou, esse trabalhador agora não sofre mais, não é mais humilhado, não é mais menosprezado, agora ele recebe um mundo de dinheiro. Não, essa senhora que está lá trabalhando 12 horas num call center, numa empresa de marketing, está ganhando um salário mínimo. Tem 3 filhos para sustentar, chega em casa com o ouvido zunindo, a cabeça em pandareco de tanta reclamação, de tanta desgraça, de tanta ofensa que ela escutou o dia todo. Porque as empresas correm atrás de certificação para ganhar a adesão dos clientes, dizendo: nós treinamos os nossos servidores, nós não utilizamos trabalho escravo, nós não utilizamos isso, não aquilo. O que tem a ver com o treinamento, com a qualificação do trabalhador, isso? Então leiam o texto, por gentileza. Leiam o texto primeiro. Essa fala ainda tem a ver com o início, quando eu disse. É só uma situação hipotética. Estou criando uma turma, estou criando uma avaliação, um seminário, e estou inventando um personagem. Isso é do plano da ficção, mas é para dizer isso. Então, olhem o que o texto diz, olhem o que o documentário diz. Imagine, alguém que não vai ler esse texto, alguém que não vai assistir esse documentário. O que eu vou escrever para ele? Para que ele tenha clareza de qual é o assunto. É isso um resumo. E esse é um resumo do resumo, quer dizer, um resumo pequeno de um subsídio. Num outro momento, o professor provavelmente vai chegar com vocês e oferecer um texto de 15, 20 páginas e dizer assim: me faça um resumo analítico com uma crítica, né? Um resumo que é uma crítica desse material que está aí no texto de vocês. 2 páginas, por gentileza, já está de bom tamanho. E quando esse professor, essa professora disser isso, provavelmente vocês estarão em condições objetivas de produzir essas 2 páginas.
porque a qualidade da escrita de vocês também será outra. Eu não tenho dúvida sobre isso. E eu aposto de olho fechado na capacidade de vocês de já, num piscar de olhos, estar em condições de assim fazer. Né? Como diria a minha afinada vovó, eu conheço o meu eleitorado. Né? É isso. Obrigado por esse carinho de vocês da escuta da minha fala. E eram essas as orientações que eu gostaria de partilhar nesse momento da escrita de vocês. Aí alguém diz, professor, o primeiro texto é uma escrita dolorida. Sim. O primeiro parto é, de fato, dolorido. Escrever um TCC para um aluno que está em fase final do curso de graduação tem uma semelhança muito grande em parir. Porque está parindo um filho. E ainda com a diferença de que o filho terá a cara do esforço da escrita. Ele não já nasce com a cara da mãe, linda, bela e por aí vai. Ele vai ter a cara da escrita de vocês. Mas é, num certo sentido, um ato de parir, de criação, de parto. Está parindo a escrita, está parindo o texto de análise, está parindo um resumo. Tem um pouco disso, sim. Tem, claro que tem. Porque é a construção de uma ideia, de organizar o pensamento, de sentar com calma para produzir. E é uma coisa rica em nós, muito rica. Muito rica. Nem todos têm a oportunidade de fazer isso um dia na vida deles. E vocês têm. Não desperdicem. Tá? Aproveitem. Obrigado e até o próximo.